mas é um tema que guarda preciosidades tão profundas para a nossa alma e para o nosso coração, que vale a pena nós gastarmos cada segundo da nossa concentração, da nossa mente, do nosso entendimento, para sairmos daqui alimentados pela palavra de Deus, sairmos daqui cheios daquilo que o Senhor tem a tratar no meu coração e no seu coração. Então, abra a sua Bíblia com muito temor e tremor diante do Senhor, no Salmo de número 127, um salmo que provavelmente você sabe de cor. Se não sabe de cor, pelo menos recitar alguns pedaços desse salmo, você sabe muito bem. Salmo de número 127, assim que você encontrar e puder se colocar de pé, eu quero convidá-lo para que juntos façamos a leitura em uníssono. Salmo de número 127, e meus irmãos, nós vamos ler os 2 primeiros versos somente. Salmo 127, verso 1 e verso 2, amém? Vamos todos juntos em uma só voz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém. Ainda de pé? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. E porque nós sabemos, Deus, que a Tua palavra é luz para a nossa mente, fogo para o nosso coração. Ó Deus, ilumina os nossos passos, corrige os nossos comportamentos e principalmente, Senhor, a Tua palavra que nos mostra quem é o Senhor. E por isso, ó Deus, conhecedores do Senhor por meio da Tua palavra, nós temos plena capacidade e capacitação por meio do Teu Espírito de crescer no entendimento do Senhor. Assim nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra, e clamamos, Pai, que o Senhor conduza todas as nossas faculdades mentais, as nossas emoções, tudo aquilo que é em nós, ó Deus, todos os aspectos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, da nossa existência, para a honra e glória do Senhor, e que o nome de Cristo Jesus seja exaltado nessa noite. Em nome de Cristo oramos, amém, amém. Pode se sentar, querido irmão, querida irmã. Meus irmãos, nós sabemos que não há nada mais precioso na vida de um indivíduo do que viver em família. É no contexto da família, irmãos, que nós descobrimos o grande presente de Deus. É dentro da família que nós percebemos a fé sendo transmitida e a graça de Deus sendo manifestada. É no contexto da família que nós vivemos momentos que muitas vezes são únicos, cheios de alegria, mas também é no contexto da família que nós vivemos momentos onde a nossa alma é levada a maior profundidade e nós experimentamos ao lado dos nossos a dor do luto, a dor da perda, a dor de tantas aflições que vem sobre mim e vem sobre você. É dentro da família, irmãos, que nós enfrentamos os desafios juntos. Afinal de contas, um lar cristão, um lar fortalecido pelo cuidado de Deus, é um lugar onde o amor prevalece, é um lugar onde a harmonia é transbordada, é trabalhada, é um lugar onde a graça de Deus é refletida, é um lugar onde a salvação é desenvolvida. A grande verdade, irmãos, é que a família é um dos maiores presentes de Deus para a humanidade. Como nós sabemos, na instituição de todas as coisas, na criação de todas as coisas, o Senhor vê que não é bom que o homem fique só, e Ele prepara então para esse homem uma auxiliadora, que lhe seja idônea.
Esse homem então recebe da parte do Senhor um pesado sono. O Senhor retira a companheira ideal, a auxiliadora perfeita para ele, e agora sim, era bom o homem ter uma companheira, era bom. E Adão então pronuncia uma das primeiras poesias, se não a primeira poesia da Bíblia. Esta é a final: osso dos meus ossos, carne da minha carne. O Senhor faz dos dois um só. É no contexto então do casamento, do nascimento dos filhos, dos problemas vivenciados, das situações experimentadas, irmãos, que em todo momento nós vemos o cuidado de Deus, a partir de uma instituição que veio dele, não veio de nós. Não fomos nós quem criamos, quem desenvolvemos. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, nós também sabemos que não existe uma família completamente perfeita, inerrante. Não existe família isenta de problemas. Porque uma família, por mais que seja composta de pessoas com a melhor criação, de pessoas com a melhor educação, mesmo que haja pessoas, irmãos, da melhor espécie, vamos dizer assim, ainda haverá um problema em comum que danificará os relacionamentos. Você já sabe qual é esse problema em comum. Qual é o nome desse problema, irmãos? Pecado. Irmãos, o pecado está presente no contexto familiar. O pecado está presente em mim, na minha esposa, nos meus filhos. A gente olha um bebezinho tão bonitinho no colo da mãe e pensa: esse bebezinho não pode pecar. A mãe e o pai conhecem bem. Ele sabe muito bem quando o comportamento do filho é um comportamento resultante de um coração pecaminoso. Precisamos, irmãos, concordar. Às vezes as crianças não sabem que estão pecando, mas nós, que já temos a iluminação da palavra de Deus, nós olhamos para aquele comportamento e nós diagnosticamos pecado. Pecado. Irmãos, nós constituímos uma família com pessoas complicadas, com pessoas danificadas. Então não existe família perfeita. Sabe por quê, irmãos? Porque família é feita de pessoas imperfeitas. Família é construída a partir de pessoas pecadoras. Mas a boa notícia, irmãos, é que os danos trazidos pelo pecado podem não ser permanentes. Preste atenção nisso. Hoje nós estamos com a moda dos temperamentos. E às vezes uma pessoa se vale do seu temperamento para ela agir de modo equivocado com o outro. Uma pessoa é aquela que é pau, pau, pedra, pedra, e outra pessoa chega para corrigi-la: meu irmão, você não pode tratar desse jeito. Pastor, calma, pastor, é porque eu sou colérico. Comigo é assim, pastor, toma lá, dá cá. Meu irmão, você não pode olhar para essa situação dessa maneira, você tem que confiar em Deus, meu irmão. Ah, pastor, é que eu sou melancólico. E as pessoas estão se valendo de rótulos para defender os seus pecados. Meus irmãos, no contexto onde a graça do Senhor Jesus é oferecida, os danos do pecado são reparados. Aí está a boa nova, aí está a boa notícia. Alguma vez você que é pai e mãe já teve a infeliz surpresa de seu filho chegar em casa e falar uma coisa, soltar uma palavra? Aí, ó, é filha do pastor, tá, irmãos? Mas tadinha, bateu. Alguma vez, pai, mãe, presta atenção aqui em mim, alguma vez você já teve a infeliz surpresa de seu filho chegar em casa e falar uma coisa que você nunca disse dentro do contexto do lar? E você falar assim: meu Deus, onde foi que ele aprendeu isso? Às vezes ele aprendeu na escola, às vezes ele aprendeu na rua, às vezes ele aprendeu com os colegas, e a gente fica tentando diagnosticar. É com quem, Senhor? Será que é com o filho da fulana? Que aquela casa é toda bagunçada. E a gente começa a tentar levantar os culpados, mas na verdade, irmãos, pela palavra de Deus, a gente deve ser convencido da seguinte verdade: ninguém precisa ensinar. Ninguém precisa ensinar.
os nossos filhos nascem predispostos ao pecado. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz? E nós devemos então aplicar o conhecimento da palavra nessas realidades da vida familiar, irmãos. Mas em Cristo, os danos do pecado podem ser reparados. Então, irmãos, pasmem, maridos, é possível amar as suas esposas sacrificialmente como Cristo amou a sua noiva, a sua igreja. Mulheres, é possível auxiliar o seu marido, seus maridos, no contexto do lar, como auxiliadora idônea, submissa, de modo perfeito, de modo maravilhoso, de modo benéfico. Filhos, é possível vocês lutarem contra a desobediência, o ímpeto do fazer aquilo que o pai e a mãe não deixam de fazer. É possível, em Cristo é possível obedecer. Pais, é possível treinar os filhos, cuidar dos filhos de modo perfeito. Meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, nós somos impactados por uma realidade. Meu Deus, eu sou mais pecador do que eu imaginava. Porque às vezes, os filhos vão chegando numa idade que já deve tomar uma palmadinha. Seu filho já chegou nessa idade? Tem uns que já passaram da idade, né? Mas às vezes merece ainda, né? E você, dominado pela ira, pelo pecado, você corrige o seu filho de modo além. Você exagera. O nosso pecado, irmão, se manifesta de inúmeras formas, mas em Cristo há reparação. Em Cristo há cura. Em Cristo há solução, há salvação. É por isso, irmãos, que nós precisamos edificar o nosso lar em Cristo. É por isso que o segredo da nossa casa é viver uma vida em Cristo. Ah, pastor, mas eu não mereço vir na igreja, eu não mereço seguir a Cristo. Olha, pastor, a minha vida para trás, como a minha vida é bagunçada. Olha, pastor, as coisas que eu estou fazendo hoje. Irmãos, essa é a mensagem da graça. Esse é o evangelho de Cristo. Há renovo. Há nova vida para a vida velha. Há novo comportamento para o comportamento velho. Há uma nova realidade para a realidade velha de quem nós somos. Em Cristo, tudo se fez novo. Precisamos viver essas realidades. O salmo que nós acabamos de ler, Salmo 127, como diz o seu cabeçalho, foi composto por Salomão. E muito provavelmente, irmão, Salomão compôs esse salmo no contexto da construção do templo e na construção do seu lar. Mas esse salmo não ficou restrito aos dias de Salomão, porque ele serve para a edificação do povo de Deus até os dias de hoje. E servirá até o dia em que a palavra cumprir o seu propósito e o Senhor Jesus retornar para buscar a sua igreja, que não passa de uma grande família. Um grande povo, um corpo, composto de vários membros, cujo cabeça é Cristo. Mas, em alguns momentos na história do povo de Israel, como um dos momentos que eu vou trazer aqui nesse texto, o momento de Neemias, no retorno do povo de Israel, do exílio babilônico, nós vemos que esse salmo, irmãos, teve um significado muito profundo para a vida cotidiana que eles viviam, para aquilo que eles experimentavam ali naquele momento. O cenário, meus irmãos, era um cenário de grandes desafios, porque apesar da permissão de retornar, os israelitas enfrentavam resistências dos povos vizinhos, sofriam com a escassez dos recursos materiais, sofriam com a escassez dos recursos humanos, sofriam com um julgamento de outros, tanto no período de Salomão, quanto no período do retorno do exílio. Esse salmo, irmãos, tem uma mensagem gloriosa, impactante, e é uma mensagem que deve servir para os nossos dias. A mensagem é que no Senhor podemos edificar uma família feliz. O Senhor é a resposta para o anseio de uma família feliz. Então, meus irmãos, nós vamos olhar esse texto a partir de 3 perguntas
que são perguntas retóricas. Por elas mesmas, a gente já consegue identificar a resposta. Então, a primeira pergunta que nós encontramos no Salmo se encontra na parte A do verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Primeira pergunta para você refletir juntamente comigo nessa noite, irmãos. Nós queremos mesmo edificar uma casa sem Deus? Você pode perguntar para si mesmo: é sério, Roger? Então você continuará nesse plano maluco de edificar uma casa sem Deus? Enquanto Salomão escrevia esse salmo, muito provavelmente ele olhava para a realidade da sua vida, daquilo que ele vivia nos dias dele, e ele percebia, irmãos, alguns valores fundamentais para a vida dele. Por exemplo, Salomão estava construindo o templo do Senhor. O rei Davi deixou essa missão para o seu filho Salomão. Davi desejou construir o templo, mas não era plano do Senhor que essa construção fosse de Davi, porque Davi tinha muito sangue em suas mãos, mas o seu descendente construiria a casa, a morada de sua habitação. Salomão então empreende em uma grande construção, onde, meus irmãos, cada detalhe é milimetricamente definido pelo Senhor Deus. Deus define todas as coisas, Deus define todos os côvados, Deus define toda a beleza, Deus define todos os desenhos, Deus define onde a sua arca, a sua presença estaria, Deus define onde ficariam os altares de incenso, os altares onde os animais seriam imolados. Meus irmãos, para pensar na seguinte pergunta: o que Deus deixou à mercê de Salomão escolher sobre a sua casa? Nada. Deus definiu todos os detalhes da sua própria morada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus era o arquiteto do seu lar, da sua casa, da sua morada. A obra do templo, meus irmãos, demorou por volta de 7 anos para ser concluída. E nós vimos, irmãos, artesãos, materiais caríssimos, trabalho intenso, todo cuidado em construir a casa do Senhor, porque Deus era o arquiteto da sua morada. Pare para pensar: onde estaria o esplendor e a glória da casa do Senhor? Onde estaria? Na beleza do templo, nos detalhes do templo, nas riquezas, dos metais preciosos do templo. Onde estaria a riqueza da morada do Senhor? No projeto do Senhor. Meus irmãos, a riqueza da casa do Senhor estaria na sua presença. Se Deus não habitasse aquele templo, aquela construção seria oca, seria vazia. Salomão então passa a construir também um lar para si mesmo. Lá em 1 Reis capítulo 7 nós vemos que ele dá um nome muito bonito para a sua casa. A casa dele chamava Casa do Bosque do Líbano. E Salomão então passa a construir, irmãos, uma casa de 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, e ele coloca várias janelas, várias colunas. Ele prepara, irmãos, toda aquela casa. Ele coloca materiais preciosos, materiais riquíssimos, artesãos habilidosos para cuidar da construção do seu próprio lar. Salomão vivia um momento de paz e prosperidade. E esse momento que ele vivia, irmãos, permitia estabelecer uma construção sólida, uma construção que poderia receber a sua família, poderia ser a sede do seu governo. E quando nós olhamos todas essas imagens contextuais, essas questões na vida de Salomão, irmãos, nós devemos então parar para olhar para nós mesmos e pensar: se Deus é o arquiteto do templo, o arquiteto da casa, o arquiteto da família, onde está a glória do nosso lar sem a sua presença?
Irmãos, nós podemos nos envidar em todos os esforços possíveis e impossíveis. Nós podemos nos dedicar, meus irmãos, a grandes trabalhos, nós podemos nos colocar à disposição de grandes projetos, mas se o Senhor não estiver presente, a nossa casa será oca, o nosso lar será vazio, nós não teremos a presença do Senhor. Meus irmãos, a primeira pergunta serve para nos fazer compreender que a presença do Senhor é o fator mais importante, primordial, fundamental para construirmos um lar firmado em Cristo. A presença do Senhor, irmãos. Mas na realidade que nós vivemos hoje, muitas famílias acreditam que gastar a sua vida, muitas pessoas acreditam que se aplicar em muitos esforços, conquistar recursos financeiros, fazer um planejamento cuidadoso para a sua previdência, para a sua vida, para as suas conquistas, essas coisas lhe garantirão paz, lhe garantirão sucesso. Mas irmãos, a pergunta que nos deve fazer refletir é: onde está a beleza do seu lar? A sua resposta deve ser: pastor, a beleza do meu lar está na presença de Deus. Deus está presente no meu lar. Deus está dentro da minha casa, pastor. Meus irmãos, de que valerá se esforçar muito para ganhar uma bela morada, passar a velhice, filhos formados, um jardim bem florido e bem custoso de cuidar, ou um sítiozinho para cuidar ali de uns pezinhos de café, né, pastor? Do que valerá, irmãos, trabalhar e trabalhar, reservar dinheiro e chegar ao fim da vida e não ter encontrado aquilo que é essencial? Sem Cristo, irmãos, a nossa família não garante a eternidade. O apóstolo Paulo, entendendo essa verdade, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 19 o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, irmãos, trabalhar para edificar sem o Senhor é vão, é esforço inútil, é viver uma vida vã, conquistando o que é vão, com uma esperança vã. E por isso nós nos fazemos agora uma segunda pergunta. Primeiro, nós já fomos convencidos, de fato, não podemos edificar um lar sem Cristo. A segunda pergunta, irmãos, é: nós vamos proteger a nossa família sem Deus? Para pensar. Parte B do verso 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos, eu acredito que seja natural dos pais estarem alertas em relação a qualquer possibilidade de perigo que venha sobre sua família. Por exemplo, alguma vez, pai, você já acordou no meio da noite com um barulho do lado de fora? O que é isso que está lá fora? O que é isso? E você foi na cozinha, pegou uma faca de serrinha, você só viu lá na luz que ela não tinha ponta, mas você pegou uma faca, e você se veste de autoridade, de coragem, e fala assim: eu vou resolver esse problema lá fora. E chega lá fora, abre, não é nada, é um gato, é um bicho, e você volta com o peito estufado, como o herói do seu lar, e você pode então dormir em paz, dormir tranquilo. Que coragem, né, irmãos? Os homens ouvem um barulho lá fora: que é isso? Eu quero acreditar que sim, né? Eu quero acreditar que sim, tá, irmãos? Agora, irmãs, quantas vezes o filhinho estava deitado lá na caminha dele, lá no quartinho dele, e você, irmã, ouviu um grito estridente que abalou a casa inteira? O grito era assim, ó. E você acordou num pulo, seu filho está em apuros,
E você olha para o lado, um absurdo, seu marido deitado em sono profundo, deitado em berço esplêndido. Você fala, que absurdo, e você levanta e vai lá ver como o seu filho está ali precisando da sua ajuda. Agora, a gente que tem filho da idade da UCP, quantas vezes a gente não fica preocupado, né, irmãos? A tia da UCP leva os filhos da gente para o trabalho. Ai, meu Deus, vai lá para o sítio. Meu Deus, será que eles vão dar conta do meu filho? Ai, meu Deus, tem piscina. E a gente fica no celular o dia inteiro, esperando a mensagem da tia da UCP, falar assim, olha gente, tá tudo ok, tá? Quando a gente não manda mensagem assim, e aí tia, e o Theo, como é que tá? Né? Lá em casa mais ou menos é isso. Ô tia, a Bia tá cuidando do Theo? Ah, pastor, pode ficar tranquilo. E eles voltam felizes, arregalados, cheios de energia, cantando na van. Chega no carro, pai, foi ótimo, e desmaia. E a gente ficou o dia inteiro aflito, o dia inteiro preocupado. Quantos momentos, irmãos, a gente não vendo lá, ó, o amigo, o filho da gente, o pai da gente, ai meu Deus, e se essa pessoa entrar forte demais ali numa dividida de bola e machucar meu filho? Cuidado, filho. Irmãos, estar preocupado com a segurança dos nossos é uma coisa natural, e não é errado, não é pecado. Garantir a segurança dos nossos não é pecado. Mas o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que tentar proteger a nossa família, criar um domo de proteção ao redor dos nossos, sem o Senhor, é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, irmão, em vão vigia a sentinela. Irmão, se o Senhor não proteger o seu filho, não proteger o seu esposo, não proteger você mesma, você mesmo, em vão vigia a sentinela. Não vale a pena, irmãos, envidarmos todos os esforços possíveis. Aqui o texto diz, é em vão, é em vão. Seria a mesma coisa que um agricultor lançar a semente na terra, ele preparar o terreno, chegar no momento então da semeadura e lançar a semente, e não chover. Ele prepara então um sistema de irrigação, ele move, ele coloca bombas para todos os lugares, ele prepara o sistema de irrigação, mas os dias sem chuva vão secando os riachos, as minas, aquela plantação vai ficando sem água. Irmão, se o Senhor, quando você para olhar a sua vida, a fragilidade da sua vida, quando você para olhar os perigos que você está exposto todos os dias, você deve dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o guarda de Israel. O Salmo de Romagem 124 diz que o Senhor não dormita, nem dorme, porque Ele é o guarda de Israel. Salmo 121, se não me engano. Ele é o guarda de Israel. Irmãos, Salomão era precavido. Salomão tinha à sua disposição uma guarda pessoal, arqueiros, cavalaria. Neemias também era precavido, queridos. Nós vemos no texto de Neemias as famílias divididas para reconstruir o muro, e o texto nos diz que enquanto uma família tinha um martelo na mão, tinha uma arma na outra. Enquanto uma família tinha uma colher de pedreiro na mão, na outra, uma espada, uma arma. Por quê? Porque o perigo era iminente, mas a construção deveria permanecer. Em todas essas coisas, a gente olha lá em Neemias 4:9. Quando a gente pensa, mas será que Neemias desconfiou do Senhor? E olha o testemunho de Neemias. Nós oramos ao nosso Deus, e como guarda, e como proteção, pusemos guarda contra os inimigos de dia e de noite. É orar e proteger. Meus irmãos, presta atenção, a gente não está errado em proteger a família. O problema está achar que nós temos poder, achar que nós temos tanta força a ponto de o bem-estar dos nossos estarem somente à disposição da nossa força, da nossa valentia, do nosso poder.
nós não somos poderosos assim. E o Senhor nos cria de tal forma para que em todos os momentos haja dependência dEle. Então, irmãos, a proteção que vem de Deus não tira de nós a responsabilidade. Deus está te protegendo hoje? Amém. Mas isso te faz irresponsável com a sua proteção? De maneira alguma. Nós viemos hoje de viagem, chegamos agora há pouco lá de Espera Feliz, e nós, ao chegar em Guaçuí, o pai pastor, dirigindo, o filho do pastor falou assim: pai, você não chamou a gente para orar, né? A Bárbara: é verdade, amor, eu então vou orar agora, filho. Aí fiz uma oração bem caprichada, porque de Espera Feliz a Guaçuí já tinha 40 minutos de viagem. Senhor, trata o meu coração, Senhor, né? Agora, irmãos, a oração foi em Guaçuí, mas e o cinto? O cinto foi em Espera Feliz. A gente ora por proteção, mas a gente põe o cinto. Então, irmãos, nunca é demais cuidar dos filhos, nunca é demais proteger a família, devemos fazer isso. Agora, sem o Senhor guardando o lar, protegendo os nossos, cuidando dos nossos entes que estão enfermos. Você tem algum ente enfermo? Algum familiar em uma situação onde já não há retorno? O Senhor está protegendo. O Senhor cuida dos seus servos, o Senhor cuida com perfeição, irmãos. Proteger a família sem Deus é como construir um castelo de areia, no lugar onde a maré vem e destrói tudo, é vão. Agora, por fim, queridos, nós ainda aprendemos sobre uma última pergunta: nós vamos mesmo querer garantir o sustento longe de Deus? Nós vamos edificar a nossa casa sem Deus? Nós vamos proteger a nossa família sem Deus? Agora nós vamos trazer sustento para o lar sem Deus? O segundo verso desse salmo diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha como esse verso é profundo. Primeira coisa que ele nos apresenta: a inutilidade de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. É isso que ele está nos mostrando. Aqui o quadro, pastor, eu estou nessa realidade lá, né? O povo acorda bem cedo para ir para a roça trabalhar. Até que dentro de Espera Feliz o comércio já funciona diferente um pouco da zona rural. Mas na zona rural é assim. É assim. O meu padrasto mesmo, meus irmãos, ele acorda mais ou menos umas 4 horas da manhã, porque 5 está tarde. Então ele acorda 4 horas da manhã, prepara o café dele, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ele está voltando do trabalho, para que 6 horas ele jante e 7, 8 horas ele esteja dormindo de volta. É assim. 9 horas da manhã, quando eu durmo lá na minha mãe, 9 horas da manhã, eu queria estar sentindo um cheirinho de café, eu estou sentindo um cheiro de arroz com feijão. E carne de porco, frita ali na gordura de porco. Então aquele cheiro, empesteia a casa, e eu queria estar sentindo, na verdade, um cheirinho de café passado. Poxa vida, não é assim. Realidades diferentes. Mas aqui, irmãos, a cena não é essa. A cena é a seguinte: imagine um sujeito que acorde muito cedo. Ele acordou 4 horas da manhã, igual meu padrasto. Muito cedo, acorda 4 horas, né, irmão? Cuidado agora, irmão. Agora esse sujeito vai e trabalha. Se ele fosse completar ali 8, 10 horas de trabalho, que horário ele estaria em casa? Tudo bem, está trabalhando. 3 horas está cedo para voltar, então ele emenda em outra coisa. 4 horas ele vai em outra, 5, 6, 7, 8, 9, 10, meia-noite. O texto diz:
inútil vos será levantar e repousar, que horas? Tarde. Esse indivíduo, irmãos, só trabalha. E a pergunta do Salmo é: qual é a vantagem de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar sem confiar na provisão do Senhor? Nada. Na verdade, irmãos, se uma pessoa que está nesse trabalho frenético, é chamado hoje pelos jovens de workaholic, não para. Esse trabalho sem pausa, sem o Senhor, quando ele come do fruto do seu trabalho, ele está pecando. Não, pastor, mas ele está juntando recursos, ele está juntando dinheiro. O fulano, olha as conquistas do fulano. Fulano está comprando casa para alugar, está comprando apartamento, construindo prédio. Ele está em pecado, porque ele está desconfiando da provisão do Senhor. Ele está dedicando toda a sua vida, toda a sua energia, toda a sua força para conquistar algo que Deus dá aos que dormem. E nós vamos entender melhor. Pecado, irmãos. Qual é a vantagem de morrer de trabalhar sem o Senhor? O trabalho precisa ser feito, mas sem o Senhor se torna uma escravidão da própria manutenção da vida. Manutenir a vida é o seu Senhor. Não, pastor, mas olha, pastor, eu tenho 100 casas de aluguel. Quem dera, né, irmãos? Mas, pastor, eu tenho que trabalhar porque tem tanto, tem isso, tem aquilo, blá, 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 e eu não vou gerindo o meu trabalho, o meu empreendimento, para que a minha família desfrute comigo do fruto do meu trabalho, para que o meu Senhor desfrute comigo do fruto do meu trabalho, para que missionários do campo desfrutem comigo do fruto do meu trabalho, para que pessoas necessitadas na igreja desfrutem. Não, pastor, você está vendo, irmãos, que nós olhamos para o próprio umbigo e queremos crescer nós mesmos, os outros, irmãos. Ele até utiliza o texto de Paulo para se valer. Quem não trabalha, não come. Pastor, a verdade é essa. Quem não trabalha, não come. Mas a palavra é tão perfeita e tão completa, irmãos, que ela vem para equilibrar, para tirar você do extremo da preguiça, e para tirar você do extremo do trabalho sem medida, sem controle. Por isso, irmãos, esse versículo está nos chamando a atenção para uma idolatria que nós não estamos percebendo: a idolatria do trabalho. Fazer do trabalho o próprio ídolo. Quando o sustento se torna a prioridade máxima, o trabalho deixa de ser uma dádiva e passa a ser um sacrifício constante. Mas o próprio Salomão escreveu lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11 assim: considerei todas as coisas que as minhas mãos fizeram, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era, e correr atrás e nenhum proveito havia debaixo do sol. Irmãos, Salomão está pintando um quadro que permanece nos nossos dias, permanece diante de nós. Ele se vê na velhice, ele diz: a maioria das coisas que eu lutei para conquistar não passaram de vaidade. Lendo um artigo, irmãos, no site Voltemos ao Evangelho, de uma autora chamada Prisca Lessa, ela escreve um artigo falando assim: confissões de uma jovem lutando contra a idolatria do trabalho. E essa moça dizia que ela sempre teve uma relação muito positiva com o trabalho. Ela nunca imaginou que o trabalho ia ocupar um lugar demasiado no coração dela, um lugar exagerado no coração dela. E ela sempre dizia: não, eu sempre trabalhei ok, sempre me dediquei, mas depois eu estava envolvida nos trabalhos da igreja, eu estava envolvido com a minha família, eu tinha tempo de sobra, eu tinha tempo devocional, eu sempre levei essas coisas de forma muito bem, muito boas, sempre.
Mas eu comecei a perceber que eu devia começar a trabalhar algo no meu coração. Calvino diz que o coração é uma fábrica perpétua de ídolos. O nosso coração, irmãos, quer construir ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos constantes. E aquela moça começou a perceber que tudo o que precisavam, ela devia resolver. Você conhece alguém assim? Alguém está passando fome lá na África. A pessoa fala, gente, eu tenho que resolver isso? Não vou exagerar tanto, né? Você está lá no seu trabalho, tem um relatório a ser concluído. O fulano não faz, é atribuição dele. Mas eu vou lá. Porque eu vou. Não, mas tem... Eu vou. Tem mãe que fala assim, filho, lava a louça. O filho fala, vou lavar, mãe. Passa 10 segundos, ela olha e fala assim, não lavou. O que ela faz? Ela vai lá lavar. Nós temos esse costume. E essa moça se viu, irmãos, dominada pelo trabalho e pela alegria, pela satisfação dos elogios. Nossa, como você trabalha bem. Nossa, como você é dedicada, Prisca. Nossa, Prisca, você já terminou esse relatório? E ela começou com isso, irmãos, a trazer para casa um pouquinho do trabalho. Ela falou assim, se eu trouxer 1 hora de trabalho para casa, não vai afetar muito a minha vida, não vai. Ela trouxe 1 hora, aí daqui a pouco ela trouxe 2, aí daqui a pouco ela estava atolada de trabalho, dentro do escritório, fora do escritório. E você sabe quando que ela percebeu isso? Quando o corpo dela deu sinais. Que ela começou a sentir um cansaço tão profundo, tão grande, cansaço mental, cansaço espiritual, cansaço físico, que ela começou então a não dar conta mais dos relatórios, não dar conta mais do trabalho, não dar conta mais de tudo que ela dava conta. E aí, ela foi perdendo capacidade produtiva, ela foi caindo no rendimento, ela foi diminuindo, até se ver em um estágio depressivo. Irmãos, falsos deuses pedem tudo de nós, e quando nós demos tudo que temos para o falso Deus, ele nos humilha, ele nos pisa, ele nos massacra. Ele diz, 1 hora você prestou, agora você não presta mais. E às vezes, irmãos, nós vamos falar isso melhor amanhã, mas às vezes nós fazemos do nosso próprio casamento, ou da nossa própria família, os nossos ídolos. Resultado disso? Muitas vezes nos decepcionamos. Amanhã a gente vê um pouco melhor sobre isso, irmãos. Mas trabalhar é pecado? Obviamente que não. Mas, irmãos, se dedicar ao trabalho como se fosse tudo na sua vida, se torna um ídolo para o seu coração. Então Salomão, ele vai encerrar o salmo dizendo assim, vamos todos juntos? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados ele o dá. Aqui nós encontramos um contraste muito gritante, né? Porque para aquele que trabalha, viciado em trabalho, aquele que não para, ele olha para esse verso e ele diz, que absurdo. Por um lado, enquanto tem gente se dedicando, então Deus dá para o preguiçoso que está dormindo. O que Salomão queria dizer com isso, irmãos? Que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salomão já tinha escrito, olha, é melhor um punhado de descanso do que as 2 mãos cheias de trabalho. Salomão já tinha falado isso. Em um livro chamado Super Ocupado, o escritor diz que nos dias dele nos Estados Unidos, se ele fizer a seguinte pergunta, e aí, como está? Raramente ele ouviria a seguinte resposta, tudo bem, graças a Deus, as coisas estão bem, estão tranquilas. E a vida devocional? E de vento em polpa, todo dia eu separo 1 hora e meia do meu dia para o Senhor. E a vida familiar? Está ótima.
Toda semana eu curto, faço alguma coisa com a minha família várias vezes. E o culto doméstico? Ok. E o trabalho? Maravilhoso. As coisas estão caminhando bem. Será que aqui, em Nova Brasília, se fizesse essa pergunta, e aí, como tá? Você sabe qual que é a resposta lá do Kevin Young, dos Estados Unidos? Sabe qual é a resposta? Rapaz, uma correria. Como é que tá? Uma correria. Nós vivemos em uma era que aplaude a correria, gente. Nós vivemos dias que aplaude o não tenho tempo. Porque nós olhamos para essas pessoas e às vezes nós imaginamos, gente, olha, está no auge. Pastor, você tem segunda-feira, pastor? Não, meu irmão, não tem tempo. Olha, isso que é um pastor? Isso que é um pastor abençoado? E aí, irmão, como é que está o seu dia de descanso? E o dia do Senhor, como é que está? O Allen Porto, um pastor presbiteriano, ele disse que ele usava a segunda-feira dele para colocar em dia o que estava atrasado ou para adiantar o que podia atrasar. Então ele ficava igual aquele personagem lá do desenho lá, Alice no País das Maravilhas, sempre correndo, sempre atrasado. Quem aqui está assim também? Sempre correndo, sempre atrasado. Afinal de contas, irmãos, pais precisam construir o futuro dos filhos. Pastor, se eu não merecer uma promoção, um aumento de salário. Mães, às vezes, abandonam seus filhos pelo sucesso profissional, gente. Nós vivemos dias que estudantes, concurseiros, enchem a cara de energético para dar conta da matéria para passar nos concursos. Nós vivemos dias, irmãos, onde a cultura que nos envolve, nos empurra a não parar. Não pode parar. Por que você está parado? Por que você está parado? Parar 1, 2 horas para cultuar ao Senhor já é um absurdo nos nossos dias. Por isso que às vezes a gente está atrasado. A gente está, esse pastor não vai parar de falar? Não, pastor, péssima escolha. Ele já está falando há tantos minutos. Irmãos, isso mostra que nós não estamos descansados nos cuidados do Senhor. Existe uma música do Projeto Sola que diz assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu acho que é uma das melhores maneiras de parafrasear o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque tudo que um pastor entende que é provisão e bênção para a sua ovelha, ele prepara. Nós somos ovelhas do bom pastor. Jesus é o supremo pastor. E nós, como rebanhos dele, nós devemos ouvir esse verso e descansar. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você sabe por quê? A gente trabalha, a gente não para. Você sabe por que a gente está sempre atrasado? Por que a gente quer garantir o futuro dos filhos? Por que a gente quer juntar dinheiro para a nossa aposentadoria? Por que a gente quer viver da rentabilidade dos nossos investimentos? Por que a gente quer fazer uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, 4 faculdades, 5 faculdades, pós, mestrado, doutorado, Você sabe por quê, irmãos? Por que nós não paramos? Você sabe por quê? Sabe qual que é o anseio do coração de fazer? Lutar. Acordar cedo, dormir tarde. Você sabe por quê? Porque todos nós ansiamos, desejamos por descanso. Pastor, a verdade é que eu quero juntar dinheiro para chegar quando eu já estiver lá, com a idade bem avançada e não puder trabalhar, eu ter condição, pastor, de parar, desfrutar a vida. Irmão, você quer desfrutar a vida quando você já não tiver mais forças para desfrutar? Pastor, eu não vou viajar com Comipres. Sabe por quê, pastor? Estou muito embolado, as coisas, meu patrão, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, pastor, deixa eu aposentar. Irmãos, nós fazemos porque queremos descanso.
Nós fazemos porque queremos parar. Nós corremos porque queremos descansar. Que paradoxo é esse? Que contradição é essa? E o Senhor já nos diz: você é jovem, eu tenho descanso para você. Você é concurseiro, eu tenho descanso para você. Você tem filho pequeno, eu tenho descanso para você. É difícil isso, né? Mas Ele tem. E aí a gente olha a um padrão maravilhoso, William, tá? Para a sua paz, para o seu coração. Tá bom, Natália? Qual que é a verdade? Quando o Senhor criou Adão, Ele não só criou Adão e soltou na terra, não. Ele criou Adão com um propósito, com função, não foi? Qual era a missão de Adão? Cuidar do jardim, nomear os animais. E Adão fez isso? Fez. Agora, o trabalho de Adão em guardar e cultivar o jardim, em nomear os animais, foi um trabalho fisicamente cansativo, irmãos? Fisicamente cansativo, irmãos? Foi. Corpo. Deus criou o mundo em 6 dias, e o 7º dia Ele fez algo que Ele não declarou para os outros 6. O que Ele declarou para o 7º dia? Santificou o descanso. De toda a criação, o que Deus santificou? O dia do descanso. Adão trabalhava e cansava fisicamente. Agora que está um enlevo para a nossa alma. Mas e na sua alma? E no seu espírito? Que é a mesma coisa. E na sua vida interior? Você acha que Adão cansava-se espiritualmente na presença de Deus? Irmãos, o que é melhor? Estar cansado fisicamente ou estar cansado mentalmente? Às vezes, se cansar fisicamente restaura o vigor espiritual, né? É por isso que a galera está aí nas corridas, no pedal, nos esportes, porque ele sai do trabalho cansado, ele se expõe a uma atividade que joga os níveis de energia física dele lá embaixo, mas ele sai como? Revigorado. Espera aí então Adão estava 24 horas por dia descansado na presença de Deus. O nosso problema não é o cansaço físico, irmãos. Nosso problema é o cansaço aqui dentro, ó. Nós não arrumamos briga quando estamos cansados fisicamente, nós só queremos dormir. A gente arruma briga quando a gente está cansado aqui dentro. A gente não perdoa, irmãos, não é quando a gente está cansado fisicamente. A gente não perdoa quando o cansaço está aqui, ó. Eu já não aguento mais, já não suporto mais. Mas no Senhor há reparação. Sabe por quê? Porque no Senhor há descanso. Quem é o descanso prometido do Senhor? Jesus. Jesus veio resgatar o descanso, irmãos. Jesus veio resgatar o descanso. Então, meus irmãos, esse grande anseio, na verdade, é saudade do Éden. É saudade da vida com Deus. É saudade dessa realidade que nós nunca vivemos desde quando nascemos, mas um dia viveremos, porque Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e um dia nós estaremos com Ele na eternidade, em um lugar onde não há dor, nem choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Lá não há sofrimento. O Senhor restaurará a criação, e nós não imaginamos que glória será viver nessa criação, como a palavra mesmo já nos declara. Mas uma coisa saberemos: estaremos totalmente satisfeitos em Deus, plenamente felizes em Deus. Assim como o sol já não vai necessitar mais existir, porque a presença do Senhor iluminará toda a criação. Não haverá mais tristeza para as famílias, para as vidas, porque a presença do Senhor inundará todos os espaços vazios da nossa alma. No Senhor há descanso, irmãos.
Então, um lar sem Deus é inútil, porque só Deus oferece descanso. Edificar a casa sem Deus, irmãos, é vão, porque só o Senhor nos capacita para a construção de um lar. Proteger aqueles que estão ao nosso redor, os nossos próprios recursos, os nossos próprios bens, é inútil, porque só o Senhor é poderoso para isso. Correr atrás do sustento com todo vigor, sem Deus, é perda de tempo. Porque o Senhor nos dá enquanto dormimos. Aquilo que não temos, não precisamos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso, irmãos, somente Cristo restaura o lar. Somente Cristo traz alívio, somente Cristo traz segurança, somente Cristo traz paz, somente Cristo traz futuro, somente Cristo traz descanso. Um lar edificado na rocha que é Jesus é um lar feliz. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é cortante. Obrigado, Senhor, porque nós somos edificados, impactados pela palavra do Senhor, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Discerne os sentimentos, os desejos do coração. Fortaleça no Senhor para a Tua glória. Fortaleça no Senhor para a Tua honra. E faça, Deus, dessas famílias aqui presentes, e todas as famílias dessa igreja, e aquelas que ainda virão convertidas ao Senhor Jesus, famílias edificadas sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Em nome do nosso Salvador nós oramos. Amém e amém. No finalzinho aqui, ele estava na exposição, eu me lembrei daquela história que alguém contou, né? O rapaz está jovem, casa-se e está morando lá no interior, beirado de um rio, pescando, aquela vida monótona, e diz, não dá não, vamos para a cidade. E vai para a cidade, estuda, trabalha, segura, fica estressado, aposenta, compra um sítiozinho lá na beirada do rio e vai para lá para pescar, né? Ele já tinha isso, né? Só que eu não sabia. Que bom, graças a Deus, bendito seja o Senhor pela palavra, pelo desafio e pela edificação do nosso coração. Nós agradecemos muito a Deus pela vida do pastor Roger, que ele continue sendo usado pelo Senhor. Eu quero convidar aqui os componentes do Ministério da Família, por gentileza, que venham aqui. Ô Bárbara, pode vir também, que você faz parte da família também, né? A Ana Júlia faz parte do Ministério da Família, né? Faz parte do Ministério da Família. O Rafael disse que aconteceu um imprevisto, ele não pôde estar presente, o Rafael e Sara, né? A Sara ainda está com a bebê e o Rafael estaria presente, mas aconteceu um imprevisto lá, ele não pode estar presente. Então, você que é membro da igreja ou nos visita, essa equipe, o William Douglas e Ana Júlia, Fagner, a Camila e o Mateus, Rafael, Sara, Isaac e Esther, né? E Ana Júlia. Falei. William, Natália e Ana Júlia. Que são responsáveis por aquilo que você recebe como trabalho da família, aquele material montado lá na sala dos casais, aquelas tarefazinhas para o mês que você tem recebido. É essa equipe aí que produz isso. Damares e eu só acompanhamos com oração e levantando, indo lá fora, se for preciso, quando o bicho gritar, né? Sai debaixo da cama e vai lá olhar, né? Que bom que você está aqui. Quero agradecer os visitantes, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nos alegramos muito com a sua presença. Amanhã tem mais. Amanhã é às 19 horas, não 19h30.
19 horas. Então, solicito que convidemos outras pessoas para estarem aqui conosco também. Certamente, um grupo maior da igreja também estará, sendo hoje sexta-feira, alguns estão chegando do serviço ou coisa do tipo, né? Então, amanhã nós queremos que teremos mais pessoas aqui, mas traga um visitante com você e para ser edificado com a palavra do Senhor. Quero convidar o diácono Fagner que ore ao Senhor. Logo em seguida, o pastor Roger ministrará a bênção e logo a bênção, o tríplice amém. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos que o Senhor tem cuidado da nossa família, Senhor. E é o Senhor que tem edificado a nossa família. Meu Deus, e o Senhor tem colocado no nosso coração que a família é uma instituição, Senhor, do Senhor. Meu Deus, pela palavra que foi ministrada, que aplica nos nossos corações, Senhor. Nos dê uma boa noite também, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Senhor Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces, ternas e eternas consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua amada igreja e sobre cada uma dessas famílias que aqui estão representadas, hoje e para todo sempre. Amém e amém.